Bom dia, pessoal. Tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao webinar da Aditiva sobre resinas e aditivos para o mercado de construção civil. Eu sou o Leonardo Cerati, faço parte, então, aqui da área técnica da Aditiva, certo? Agradeço a participação de todos neste webinar e me coloco à disposição, então, para tirar dúvidas sobre essa apresentação ou sobre outras indicações de produto através deste e-mail, ou pelo chat do site, ou pelo telefone. Para quem não nos conhece ainda, nós somos uma distribuidora de produtos químicos especiais e nós atuamos há mais de 15 anos no mercado brasileiro, com comercialização de matérias-primas e especialidades para os mais diversos segmentos industriais. Bom, nós estamos localizados estrategicamente em 3 centros de distribuição, em Mauá, São Paulo, Itajaí, Santa Catarina e em Canoas, Rio Grande do Sul. E a nossa matriz administrativa fica em Porto Alegre, Rio Grande do Sul também. Bom, o nosso extenso portfólio é formado por produtos das principais indústrias químicas do mundo, o que nos permite garantir a qualidade e contribuir para o sucesso dos nossos clientes. Esses são alguns segmentos que a gente atende, certo? Adesivos, agroquímicos, construção civil, couro têxtil, até mesmo filamentos para impressão 3D, o setor de limpeza doméstica industrial, metalworking, óleos lubrificantes, setor de plásticos, polimerização e também o setor de tintas e soluções automotivas. Bom, então o nosso webinar de hoje é sobre resinas e aditivos para o mercado de construção civil. E nós daremos enfoque, então, em produtos para a fabricação de impermeabilizantes, selantes e adesivos. Nós começaremos a nossa apresentação hoje falando sobre alguns conceitos de impermeabilizantes e selantes. Posteriormente, falaremos das soluções em produtos BASF e produtos Maflon para impermeabilizantes na construção civil. Posteriormente, nós passaremos a falar sobre soluções de produtos BASF para selantes e adesivos. E, ao final, nós teremos uma sessão de perguntas e respostas. Aliás, vocês podem abrir o painel aí na direita, ir na lacuna perguntas e já ir colocando suas solicitações de perguntas ali. Elas serão enviadas individualmente para mim e eu vou ler elas de forma anônima e respondê-las no final da apresentação. Bom, começando então com o conceito sobre impermeabilizantes. Para que serve um impermeabilizante, certo? Um impermeabilizante, ou o ato de impermeabilizar uma estrutura, ele serve então para impedir a passagem indesejável de fluidos, principalmente da água e de vapores, permitindo uma funcionalidade e uma durabilidade nessa construção. E também protegendo de inúmeros problemas patológicos que podem surgir com a infiltração e com a infiltração de outros componentes agressivos da atmosfera, como, por exemplo, gases poluentes, a chuva ácida ou o gás ozônio. Então, o impermeabilizante ele funciona como? Ele penetra na superfície da estrutura, certo? Para preencher as lacunas ou poros da edificação, protegendo, então, da infiltração, etc., como eu mencionei. Bom, os impermeabilizantes eles são divididos no mercado entre impermeabilizantes rígidos e impermeabilizantes flexíveis, certo? Os impermeabilizantes rígidos, eles não suportam movimentação na estrutura, certo? Portanto, eles são ideais para locais que não estão sujeitos a fissuras, como, por exemplo, os subsolos, piscinas enterradas e galerias, onde a temperatura normalmente é constante. E, normalmente, os impermeabilizantes rígidos, eles utilizam materiais como argamassa impermeável e argamassa polimérica, como a gente vai ver agora no próximo slide. A argamassa impermeável, então, ela é preparada na própria obra. Certo? Com a mistura de um aditivo impermeabilizante ao cimento, à areia e à água. E essa argamassa impermeável, ela deve ser chapiscada em paredes internas ou externas para formar uma camada impermeável. Já a argamassa polimérica é conhecida no mercado como se fosse um produto pronto para uso, certo? Basta, então, misturar essa emulsão de polímeros ao cimento e aos aditivos minerais ou cargas que normalmente já são adicionados, certo? Normalmente ela é aplicada com uma brocha ou projetada com equipamentos de projeção sobre a própria superfície úmida. Bom, e temos também os impermeabilizantes flexíveis, certo? Esses impermeabilizantes flexíveis, eles possuem a capacidade de se alongar em função da exigência estrutural e de absorver a fissuração que pode ocorrer, certo? Normalmente ela é utilizada em locais que são sujeitos à variação de temperatura, como é o caso de ambientes externos,
como, por exemplo, varandas, coberturas, terraços, piscinas suspensas, pisos frios e lajes. Normalmente, os impermeabilizantes flexíveis, então, são as membranas acrílicas, as membranas termoplásticas, podem ser as membranas asfálticas, as de poliuretano ou as mantas. As mantas, no caso, são pré-fabricadas e podem ser também, por exemplo, de asfálticas, podem ser de PVC ou EPDM, que EPDM é um elastômero, é o etileno, propileno, dieno, metileno. Bom, e como são aplicadas, as membranas, por exemplo, são aplicadas com um rolo de lã de carneiro ou spray em diversas camadas. E as camadas vão ser, o número de camadas, obviamente, vai ser determinado de acordo com a exigência da estrutura. Um exemplo, então, são as membranas acrílicas cimentícias. Elas podem ser membranas acrílicas apenas ou membranas acrílicas cimentícias. As cimentícias, então, são produtos bicomponentes, certo? Que são compostas por cimento, areia, esses polímeros acrílicos emulsionados em água e aditivos químicos. Já temos as mantas, que são pré-fabricadas, que a gente não vai discutir muito hoje, entretanto, eu vou descrever aqui também. A manta asfáltica, por exemplo, ela é colada com maçarico, ou o asfalto, é colado o asfalto quente sobre o primer. Já o PVC é soldado a quente. E a EPDM, as duas mantas são coladas com uma fita de borracha, de EPDM também, normalmente, que ao se dissolver, une as duas emendas. Bom, e para que serve um selante? É muito importante a gente diferenciar também o selante do impermeabilizante, certo? Lembrando que o impermeabilizante ele penetra na superfície, nas lacunas e poros da superfície, já o selante ele forma uma camada protetora sobre essa superfície de concreto, certo? Então, os selantes normalmente são utilizados na construção civil a fim de selar juntas de movimentação ou unir elementos estruturais de uma edificação. E também serve para aliviar a tensão dessa edificação, certo? Eles permitem a movimentação adequada dos componentes e asseguram as características de estanqueidade, sem prejudicar o comportamento mecânico, certo? E como os impermeabilizantes também, eles impedem a ocorrência de infiltrações e outras manifestações patológicas, normalmente em ambientes internos. Bom, aqui nós temos a composição básica, digamos, de selantes, que normalmente são feitos com polímeros, cargas, chamados de fillers, podem ser adicionados também pigmentos e outros aditivos modificadores de propriedades. Certo? Eu destaquei aqui os três tipos de selantes, certo? O que a gente vai discutir hoje são selantes acrílicos. Temos também os selantes de silicone, que normalmente são os mais utilizados no mercado, e os selantes de poliuretano. Outra diferenciação que é bem importante da gente fazer é a diferenciação entre selantes e adesivos, porque, embora eles tenham conceitos muito parecidos, eles são diferentes. Os selantes, então, têm como objetivo selar uma junta com capacidade de movimentação e adesão ao substrato, enquanto os adesivos, eles mantêm dois substratos juntos, certo? Por união das duas superfícies, sendo uma alternativa a fixadores mecânicos. Fixadores mecânicos seriam, por exemplo, pregos e parafusos. Bom, aqui eu dou mais um destaque em selantes acrílicos, que é o que a gente vai falar hoje também. O que são selantes acrílicos? Então, o selante acrílico é uma substância respirável que repele a água, permitindo que o vapor da umidade sobre esse composto escape. Por ele ser base água, ele tem fácil limpeza após a aplicação, certo? Porque muitas vezes outros produtos químicos, outros selantes de outras químicas, são prejudiciais aos móveis que estão ao redor do selante ou outras estruturas que estão em contato com esse material, certo? Ele se constitui, então, por ser base água, ele se constitui uma alternativa sustentável, uma alternativa mais segura, certo? Ele permite pintura e coloração. Ele tem um pot life diferenciado, se comparado com o silicone, por exemplo. Por quê? Porque ele tem um tempo de vida útil maior, enquanto o silicone, muitas vezes, ele pode continuar reagindo depois da aplicação, o selante acrílico não, certo? Então, ele é ideal para o concreto que sofre exposição de rotina aos elementos. Aqui nós temos um esquema de impermeabilizantes, certo? Das dispersões da BASF que a gente vai conversar hoje. Aqui a gente dividiu, então, entre membranas, que seriam as resinas Acronal 1569 e Acronal BS700, ou em cimentício, que pode ser dividido em rígido e flexível. Os rígidos é a resina Styrofan BD795 ou a Acronal 1630,
E flexível, temos a Acronal S400SA. Lembrando que todas essas resinas que estão nesse quadro são produzidas localmente no Brasil. Bom, começando então pela resina Acronal 1569, certo? É uma resina, uma dispersão com polímero acrílico estirenado para membrana acrílica, certo? Tem sólidos entre 49% e 51%, uma viscosidade média, que fica entre 2.000 e 8.000 megapascal, tem uma TG de menos 1 grau Celsius, então essa é de certa forma flexível, tem pH de 7,5 a 8,5. Alguns benefícios, então, ela é APO-free, tem excelente resistência à água, tem ótima aceitação de carga e um bom balanço, elongação e tensão de ruptura no filme. Bom, aqui temos a resina Styrofoam BD795, que ela é para impermeabilizante cimentício rígido, como eu mencionei antes. Ela é uma resina de butadieno acrílica, estirenada, certo? Tem o mesmo teor de sólido da Acronal 1569, entre 49 e 51. Entretanto, vocês podem ver que a viscosidade é bem mais baixa, de 100 a 850 megapascal. pH se mantém entre 7 e 9. Ela é APO e ammonia free, então ela é uma resina mais segura, certo, do que as outras alternativas de mercado. Ela tem boa resistência à água, ela tem excelente compatibilidade com cimento e boa aderência nos substratos. A outra opção de impermeabilizante cimentício rígido que nós temos aqui é a Acronal 1630, certo? Ela é um copolímero acrílico estirenado, ou seja, diferente do Styrofoam, ela não tem o grupo butadieno. Ela tem o mesmo teor de sólidos, de 49% a 51%. Tem a viscosidade um pouco mais alta, de 1.000 a 5.000 megapascal, e o pH um pouco mais abrangente, entre 6,5 e 8,5. Ela também é APO e ammonia free, tem boa resistência à água e ótima compatibilidade com cimento, apresentando boa aderência. Bom, aqui nós temos a Acronal S400SA, que ela é para impermeabilizante cimentício flexível, certo? Ela também é uma resina acrílica estirenada. Ela tem os sólidos um pouco mais altos das outras que a gente viu, fica entre 56 e 58, certo? A viscosidade dela é bem baixa também, embora com o número alto de sólidos, é entre 300 e 750 megapascal. A TG dela é menos 8 graus Celsius, ou seja, ela se mostra bem flexível. O pH dela é entre 7 e 8,5, certo? Ela apresenta boa resistência à água, ótima compatibilidade com cimento, boa aderência aos substratos e ótima flexibilidade, como eu mencionei. A Maflon, a nossa parceira italiana, também tem soluções para impermeabilizantes, certo? É o produto Hidrosim S21. Ele é um polímero de silicone base água que é muito versátil. Por quê? Porque ele pode ser utilizado de duas formas. Ele pode ser utilizado como um produto pronto, certo? Para tratamento da superfície, promovendo propriedades como a resistência à água, easy cleaning, uma fácil limpeza e também uma propriedade anti-manchas. Ou ela pode ser utilizada como aditivo hidrofóbico, certo? Ao cimento, que é adicionado diretamente ao cimento, fornecendo excelentes propriedades hidrofóbicas. E o interessante é que o teor de aplicação, por exemplo, como aditivo, é muito pequeno, é de 0,5 a 1%, considerando a massa total areia mais cimento. Então, ela tem um teor de sólidos de 14 a 16%, tem um pH de 3 a 5, um pH um pouco mais ácido, como aditivo. Bom, agora passamos para a parte de selantes. Antes falamos de impermeabilizantes, agora vamos falar de selantes. Esse quadro aqui mostra as inspeções BASF para selantes e adesivos, certo? Começando na linha Standard, para selantes Standard, seria uma linha de entrada, uma linha básica, certo? Que temos a resina Acronal BS700. Caso vocês já trabalhem nesse mercado, vocês devem conhecer essa resina da BASF. É uma resina acrílica de baixo custo e com ótimo desempenho e excelente resistência à água, certo? Passamos então para uma linha chamada de selante elastomérico, certo? Que é a chamada, é o Acronal 5036, que é uma chamada resina de alta performance ou resina high-tech, certo? Que é para ser uma alternativa base água ao silicone. Temos então uma novidade da BASF, que é o Acronal 5411, certo? É uma resina acrílica para selantes, uma resina acrílica de alta performance também, para selantes transparentes. Essa é a novidade. E essa mesma resina pode ser utilizada na parte de adesivos para construção, certo? Com exceção do Acronal 5036, também essas outras resinas são fabricadas no Brasil.
Bom, começando pelo selante acrílico standard, então, que é a resina Acronal BS700. Ela é acrílica estirenada, certo? Ela é base água e APO free. Ela tem 50% de sólidos. Ela tem viscosidade entre 2.000 e 8.000 megapascal. Uma TG de 30 graus Celsius, então ela não é muito flexível, certo? Ela tem pH entre 7 e 8,5. Ela apresenta ótimo custo-desempenho, ou custo-benefício, certo? Ela apresenta adesão a vários substratos, excelente resistência à água, ela é compatível com vários sistemas de plastificantes e possui boa aceitação de carga. Outro parâmetro muito importante, outro benefício muito importante dessa resina é que ela tem uma rápida secagem, certo? Após 15 minutos já pode ser feita a pintura aonde foi aplicado o selante. Agora passamos para a Acronal 5086, que é para o selante elastomérico, é aquela resina de alta performance que eu mencionei, certo? Ela é uma dispersão acrílica silanizada, ou seja, ela tem grupos silanos, certo? E esses grupos silanos fazem com que ela, mesmo tendo um teor alto de sólidos, 60%, ela tem uma baixa viscosidade, de 100 a 600 megapascal, e ela apresenta boa flexibilidade, ótima elasticidade e alta adesão, mesmo em substratos críticos. Substratos críticos seriam, por exemplo, cerâmica e vidro, devido à atuação desses grupos silanos, certo? Que essas ligações são dificilmente quebradas e, então, aumentam a adesão nessas superfícies mais difíceis. E também baixam essa retração do sistema, permitindo, então, a formulação de altos sólidos com excelente relogia, certo? A TG dela é menos 30 graus Celsius, vocês podem ver que ela é bem flexível, certo? Elastomérica, realmente. À direita ali nós temos a imagem desse selante num substrato crítico, que seria o vidro. O pH dela é entre 6 e 7,5. E ela tem um excelente balanço de adesão e coesão. Bom, agora passamos para a resina Acronal 5411, aquela resina acrílica para selante acrílico transparente, certo? Ela também é uma resina de alta performance, possuindo altos sólidos, 62%, certo? E viscosidade baixíssima de 50 a 800 megapascal. A TG dela é mais 7 graus Celsius, obviamente ela não é tão flexível quanto aquela resina que é ideal para um selante elastomérico. Ela tem um pH entre 6,5 e 7,5. Então, como eu falei, ela tem altos sólidos, tem alta transparência, possui uma rápida secagem e excelente aderência a vários substratos. Então, ela é base água, APO free, certo? E o que explica essa alta transparência e rápida secagem? É que o empacotamento otimizado das partículas dessa resina, assim como o diâmetro controlado dela, e ela tem também em sua constituição baixa concentração de agentes hidrofílicos, o que faz com que na hora da secagem as bolsas de água do produto saiam muito rapidamente. E secando rapidamente, ela mantém uma aparência transparente e cristalina, como a gente vai ver agora no próximo slide. Essa aqui é uma formulação básica. É uma formulação que o produto ele pode se dizer praticamente pronto para uso. Por quê? Porque tem 99% da resina, certo? Basta ajustar um pouco o pH, a 7,8 mais ou menos, e com 1% de Reovisa HS 1181, que é outro produto da BASF, que é um modificador reológico, certo? Então, aqui nós vemos aplicações reais dessa formulação num box de banheiro, certo? Ali vocês podem ver que é bem cristalino, bem brilhoso. Na fotografia do meio, nós vemos o selante mesmo aplicado. Vocês podem ver que ela tem alta transparência e é bem cristalino. E à direita ali nós temos uma comparação, a fim de comparação mesmo, uma imagem dos silicones, que mesmo o silicone dito transparente, ele é um pouco opaco, certo? Ele não é tão transparente, tão cristalino como seria o selante com a Acronal 5411, certo? Essa seria uma formulação de entrada, uma formulação básica, entretanto que funciona muito bem, principalmente no quesito de transparência. Caso tu queiras formular, por exemplo, uma resina, um selante que é para o uso externo, que pode sofrer amarelamento, nós temos também outras formulações, por exemplo, com protetor de UV e outros aditivos, que são para essas aplicações. Então, caso vocês sintam necessidade disso, por favor, sintam-se à vontade em me contatar. Também para ambientes internos que necessitem de biocidas, a gente tem outras formulações também. Então, eu fico à disposição.
Bom, e como eu falei lá no quadro de dispersões para selantes adesivos, essa mesma resina pode ser utilizada na formulação de adesivos para construção civil, certo? Apresentando, então, alto desempenho, mesmo nos substratos críticos, a formulação com adesivo, que eu posso passar mediante solicitação também, ela possui alto taque inicial e, como eu mencionei, essa resina ela possui alta secagem, rápida secagem, desculpa. Aqui eu vou citar o portfólio de aditivos da BASF, então, para os segmentos de selantes adesivos, certo? Eu não vou dar muitos detalhes, mas caso vocês queiram, a gente pode conversar posteriormente sobre os aditivos adequados para aplicação, certo? A linha de modificadores reológicos para esse segmento, então, é a linha Reovis, como naquela formulação básica do Acronal 5411 que eu mostrei, do selante acrílico transparente. Temos também dispersantes e umectantes, que é a linha de Specs e a linha Hidropalate. Temos também a linha de plastificantes, que é a linha Éfica e Loxanol. Na fórmula que eu mostrei, não foi necessária a adição de plastificante, mas muitas vezes o plastificante é bom para adicionar para aumentar a aderência, certo? Temos também a linha de protetor UV, que é a linha de Nuvin, e a linha de antiespumante, caso no processo de produção do selante precise, é a linha Comstar. Bom, agora passamos para a sessão de perguntas e respostas. Caso vocês ainda não tenham feito suas perguntas, podem abrir o chat ali e escrever ainda. Bom dia, o produto Hidrocin tem estoque local. No momento, eu não sou da área comercial, mas no momento acredito que não. Nós temos amostras para enviar para pronto envio, certo? O Hidrocin S21 ele é produzido na Alemanha, desculpa, na Itália, certo? No site da empresa Maflon, e nós importamos ele. Temos aqui apresentação excelente, podem compartilhar. Claro, eu posso mandar para o teu e-mail, que tu colocou aqui. Entretanto, ela também vai estar disponível, toda a apresentação vai estar disponível tanto na página do LinkedIn da Aditiva, quanto no canal do YouTube da Aditiva também, certo? Há alguns minutos posteriormente a essa apresentação, a gente já vai estar disponível nas redes, certo? Temos outra pergunta aqui, como podemos fazer para obter amostras, certo? Vocês podem, no próximo slide vai ter o meu contato de e-mail, ou o site, ou o telefone, vocês podem entrar em contato e falar conosco, certo? A gente vai conversar com vocês e providenciar as amostras para a aplicação que vocês quiserem, certo? Temos outra solicitação da apresentação por e-mail, claro, pode deixar que eu vou enviar. E também o vídeo vai estar disponível nas redes, caso vocês quiserem olhar, certo? Esse é o nosso tempo de perguntas por hoje. Eu agradeço muito a participação de vocês. Agradeço muito a participação de vocês. E até o próximo webinar. Agora, na próxima lâmina aqui, eu vou mostrar os contatos nos quais vocês podem nos atingir para a gente conversar sobre amostras ou sobre outras aplicações, certo? Agradeço a presença de vocês e fiquem ligados nos próximos webinars da Aditiva.